Ser curados hoje de intimidade, coisa que está faltando no povo de Deus. Eu quero ler uma palavra tão conhecida, né, irmãos? Eu, quando peguei essa palavra essa semana para ler, eu falei, Deus, né, todo mundo conhece, mas o Senhor disse para mim, o antes ninguém conhece. 1 Samuel, capítulo 3. É onde Deus fala com Samuel. Samuel. Deus fala com Samuel em sonhos. Eu vou ler isso aqui, mas nós vamos comentar alguma coisa antes, tá? No versículo 3 diz assim: E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor em que estava a arca de Deus. Esta lâmpada é vamos dizer assim, era para você entender, era uma vela, que ficava acesa, quando era meia-noite, ela apagava. Interessante, né? Então, antes de apagar, antes de não estar mais na presença de Deus, Deus falou com Samuel. O Senhor chamou Samuel e disse, eis-me aqui. E aí ele foi até Eli e disse, eis-me aqui, tu me chamaste? Mas ele disse, não te chamei. Torna a deitar-se. E ele foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar Samuel pela segunda vez. Levantou e disse, eis-me aqui. Tu me chamaste, Eli? Mas ele disse, não te chamei não. Torna-te a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe era sido manifesta a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e ele se levantou e foi até Eli e disse, eis-me aqui. O Senhor me chamou de novo. Então Eli entendeu que era o Senhor que falava com o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel, vai te deitar. Se ele te chamar de novo, você vai e fala que o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou de novo no lugar que estava. Então veio o Senhor, que estava ali todo o tempo, chamou outra vez Samuel. Samuel, ele disse, fala que teu servo ouve. Então disse o Senhor, eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual os ouvidos lhe tinirão ambas as ovelhas. Naquele mesmo dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e vou começar e vou acabar o que comecei. Porque eu já fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade e pelo bem conhecia, porque fazendo os seus filhos tudo errado, não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca jamais será extirpada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Escute, olhe para mim. Vou pôr os olhos azuis agora. Antes do capítulo 3, foi um profeta na casa de Eli. O nome do profeta, a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que foi um profeta do Senhor à casa de Eli. E disse para Eli, põe em ordem a tua casa, porque eu tenho me desagradado dos teus filhos. Os filhos de Eli, eles comunavam com prostitutas numa parte do templo e depois iriam e faziam ofertas ao Senhor. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus e estamos vivendo, pode abaixar um pouquinho, estamos vivendo uma vida dupla. Nós estamos na casa de Deus, estamos vivendo uma vida que agrada a nossa carne fora e desagrada a Deus aqui. Às vezes cantamos, continua alto. Às vezes cantamos, às vezes profetizamos até no louvor, às vezes trazemos uma palavra para a igreja, e a nossa vida fora da igreja é uma vida totalmente desregrada. É uma vida totalmente no pecado. Vamos dizer assim, para vocês entenderem. Os filhos de Eli, eles eram tão negligentes nesta parte de adorar ao Senhor, que quando eles adoravam, todo mundo pensava
que era uma adoração a Deus, mas não era. Era uma adoração falsa. E esse profeta foi na casa de Eli e disse para Eli: Eli, põe a tua casa em ordem, Eli. Eli era um homem escolhido por Deus para poder levar na casa do Senhor e também para ministrar na casa do Senhor a palavra de Deus. Mas a situação de Eli, ele já estava contaminado, irmãos. Porque presta atenção, se você sabe que o seu filho faz coisa errada, a primeira coisa que você tem que fazer é corrigi-lo. Se o seu filho está fazendo coisas que não desagradam, não só você, mas também a Deus, é na hora de corrigir. E Eli, irmãos, fazia vista grossa. Como eles estão trabalhando na casa do Senhor, então ele pensava assim: tá tudo bem. Não estava não, irmãos. Não estava não. Eles foram escolhidos para ministrar ofertas à casa do Senhor. E eu quero falar uma coisa para você. Todas as vezes que você pensa que você está agradando a Deus com uma vida diferenciada, Deus vai falar: basta. E quando Deus falar basta, sabe o que vai acontecer? A sua casa vai sofrer grandes consequências. Toda vida que tem vida dupla diante do Senhor faz com que Deus desagrade. E a consequência da sua casa é um peso muito grande. Por quê? Porque Eli, já velho, ministrava já diante do Senhor, ele já não ligava mais por aquilo que acontecia com os seus filhos. Tá bonitinho, velho. Tá tão lisinho. O que aconteceu, filho? Passou no guete? Toda vez que você não corrige seus filhos, não corrige a sua vida diante do Senhor, sabe o que vai acontecer? Deus vai tomar uma providência, e essa providência muitas vezes dói. Eli sabia e tinha consciência do que os seus filhos faziam. Deus sabe do que você faz, do que eu faço fora da igreja. Deus sabe como eu trato minha esposa, quem é casado, como eu trato meus amigos, quem é solteiro. Deus sabe da vida às vezes promíscua que nós temos, porque o mundo hoje é assim: se você não faz, você é otário. Jovem, 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 tome muito cuidado. Toda vez que Deus fala para você fazer algo, se você não estiver bem, não faça. É melhor você não fazer do que você fazer e arcar com as consequências. Por que escolheu Samuel? Você sabe a história de Samuel? Você sabe que a mãe dele, Ana, pediu ao Senhor um filho e Deus deu. Deus precisava, irmãos, de uma pessoa para limpar. Deus precisava de uma pessoa para colocar tudo em ordem na casa dele. E ele escolheu Samuel. Você sabia que Deus escolheu você para você levar o reino de Deus para outras pessoas? Sabia? Não. Deus escolheu você. Deus achou você, Deus achou graça na sua vida. Mas é uma cobrança tão grande, né? Esses tempos atrás eu falei assim: se eu não fosse crente, se eu não fosse pastor, se eu não fosse evangélico, se eu não fosse assim uma pessoa hoje que eu sou, eu não estaria mais vivo, eu já estaria morto. Tinha uma vida completamente destruída. E meu pai não sabia, mas a minha mãe sabia. Olha, a minha mãe sabia. Um dia eu estou saindo de uma encrenca minha e passando num lugar e de repente eu vi uma velha com um chapéu desse tamanho, com um negócio enrolado, como é que chama isso? Pochete? Não. Um echarpe enrolado assim na cara, só via o olho com uma roupa esquisita, andando assim, meio balançando, passou por mim, né? Então eu olhei e falei: Jesus, que tranqueira andando essa hora da noite. Era minha mãe.
Quando eu cheguei em casa, ela disse assim para mim: você pensa que eu não vi o que você estava fazendo? Você pensa que eu não vi quando você se reuniu com aqueles meninos lá e repartiram o que vocês roubaram? Você pensa que eu não vi? Vou falar para o seu pai. Eu disse: mãe, por favor, não fala não. Eu não vou fazer mais. Toda vez que Deus nos cobra, a gente sempre fala assim: eu não vou fazer mais. Me perdoa. Eu não faço mais. Mas os filhos de Eli, irmãos, não adiantava Deus falar mais. Porque eles já estavam, a sua mente já estava totalmente dominada pelo Satanás. E eles faziam só o que o diabo queria. Tem crente na igreja. Eu não estou dizendo restauração, estou dizendo lá bem longe. Tem crente na igreja do Senhor que não vai morar no céu. Tem crente na igreja do Senhor que ouve, canta, às vezes prega, toma ceia, dá o dízimo, dá oferta, vem nos cultos e não vai herdar o reino dos céus. Porque você precisa voltar e analisar aonde você errou, e a Bíblia diz: torna-se a levantar e caminhe de novo. Então, muitas vezes nós não queremos voltar lá atrás e pedir perdão por aquilo que nós fizemos. Os filhos de Eli já estavam com a cabeça já totalmente dominada. Eles achavam que eles não estavam desagradando a Deus, porque eles foram escolhidos. Quando Jesus olhou para você, Ele te escolheu. Foi Ele que te escolheu, não foi você que escolheu Ele. Foi Ele que te escolheu. Já que Ele te escolheu, não envergonhe esse nome. O profeta foi na casa de Eli e disse: Eli, por favor, conserta. Eu estou dizendo para você nesta noite: conserta. Volta à intimidade com Deus. Essa é cura. Cura nessa noite é cura de intimidade. Você tem que voltar para a intimidade com Deus. Ele perdoa os seus pecados, cura as suas feridas, sara as suas enfermidades, mas Ele precisa que você tenha uma vida de intimidade com Ele. Não adianta nada a gente ficar cantando, às vezes até orando pelas pessoas, e a gente não sabe, mas um dia a gente não vai morar no céu. Por quê? Eu vou falar para você, irmão, ser crente é duro. Não é mole, não. Ser crente não é mole. Você precisa ter uma vida totalmente diferenciada. Eu vinha conversando com uma pessoa agora de manhã. Presta atenção. Não adianta você de segunda a sexta e sábado ter uma vida assim totalmente de oração, tal, ou então de sábado para a noite você sair para as baladas da vida, tomar cerveja. Você pode beber, irmãos. Você pode fumar. Você pode mentir. Você pode se prostituir. Você pode fazer um monte de coisa. Você pode. A única coisa que você não pode é entrar no céu. O que Deus falou com você, Samuel? Olha, Eli, não me esconda nada. Ele disse: tá bom. Não é para esconder? Não, porque tudo que é escondido, Deus vê. Disse o Senhor a Samuel: eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos os ouvidos tinirão, quer dizer, ambas as orelhas. Naquele mesmo dia, eu suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, e não vou só ameaçar, mas eu vou acabar com essa história. Porque eu já fiz isso antes. O profeta foi lá e avisou. Julguei a casa dele e ele não me deu ouvido, e toda a iniquidade dos seus filhos ainda permanece perante mim. Seus filhos não são merecedores de entrar nem no templo. Seus filhos não são merecedores nem sequer de pegar na oferta.
Porque tem uma vida contaminada, tem uma vida totalmente estragada. Estragada. Aí eu estava lendo sobre Isaías. Quando Isaías foi chamado, Isaías 6 foi chamado, ele disse: Senhor, eu não sou digno de ser escolhido. Eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas impuras também. Eu não sou. Naquele exato momento, o Senhor deu ordem a um anjo. Você já entrou nessa passagem? Você fica imaginando assim, estou com calor, velho. Você fica imaginando assim, aquele monte de anjo, e Deus, você, pega uma brasa daqui de baixo, leva nessa tenaz aqui, vai lá e toca na boca de Isaías. Ele foi lá, tocou na boca de Isaías. Isso não é que... Outro dia uma pessoa falou para mim: pastor, não queimou? Meu Deus do céu, não é assim, como é que eu vou dizer, ao vivo, vai, pegou e não, irmãos, é uma coisa que Deus faz na nossa vida, que todo pecado, toda iniquidade some. O que aconteceu? Isaías ficou habilitado para poder fazer a obra do Senhor. No capítulo 9, nós vemos que ele teve uma visão de quem? Uma visão de Jesus. Teve uma visão de Jesus e ele falou assim para nós: eu vi sublime trono de Deus, e aquela coisa toda linda, maravilhosa, e eu senti que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade. Maravilhoso. Irmãos, não tem ninguém maravilhoso que nem Jesus. Só Ele. Príncipe da paz. Não tem ninguém que tenha a autoridade que Ele tem. Qual é o outro? Você precisa de conselho, você não precisa chamar fulana, ciclana. Ele é conselheiro seu. O outro é? Não tem Deus mais forte do que Ele, que possa mudar a situação da sua vida. E por último, Ele é? Você sabia, essa semana passada, eu cheguei em casa, peguei um livro que eu tenho. Você sabia que Deus não gosta, quer dizer, entre aspas, tá? Não vai ficar pensando assim, ai Deus. Não, Deus prefere que você chame Ele do quê? De Deus forte? Não. Deus quer que você chame Ele de Pai. Ô Senhor de Pai. Sabe por que Pai? Porque essas três palavras, essas três sílabas têm... Hã? É letra? Essas três letrinhas significam o quê? Que Ele é dono seu, Ele é teu conselheiro, teu Deus forte, sabe? Ele é tudo na sua vida. Eu estou falando com você aqui e Deus está falando para mim assim, ó, fala logo sobre o pecado que é melhor. Eu vou falar. Por que Samuel não chegou diretamente em Eli e falou assim, é o seguinte, Eli, vou falar para você que Deus falou isso, 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 e você põe a tua casa em ordem. Não, deixou Eli pensar. Deixou Eli pensar. Já é a segunda vez que alguém vem aqui e fala que a minha casa está contaminando o templo do Senhor. Será que eu não posso fazer alguma coisa? E Eli pegou e não fez. Pela segunda vez, Cíntia. Quantas vezes Deus precisa falar com você, Cíntia? Quantas vezes? Fala. Quantas? 3, 2, 1. Era bom que Ele nem falasse conosco. Era bom que a gente se conscientizasse que nós temos que ter uma vida totalmente diferenciada das outras pessoas. Porque nós somos evangélicos, nós somos crentes. Desculpa. Nós somos filhos de Deus. E todo filho de Deus precisa obedecer o Pai. Não o terreno, o Pai terreno, mas o Pai. Aquele que deu o Filho único
para que você tivesse vida eterna e vida com abundância. É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos obedecer este Pai. Mas como é que eu vou obedecer se eu vivo uma vida desregrada? Como é que eu vou obedecer se eu vivo uma vida de dupla mão? Uma hora eu estou lá fora no mundo e me agrado, depois eu venho aqui para dentro, depois eu vou lá, depois eu vou no encontro, depois eu vou não sei o quê, depois eu vou no encontro de novo. Você não muda. Sabe o que acontece? Eu saí de casa hoje e disse para Deus: Senhor, eu vou falar, se ele não mudar ou ela não mudar, o que eu faço? Nada. Não faça nada. Estava sentado na sala 5:30 da manhã hoje. Levantei cedo, não sei porquê. Eu sei. Acordei e fui para a sala. Fiquei um pouco sentado lá. E Deus falou comigo: não faça nada. Só fale que eu estou vendo como eles estão andando e vivendo nessa terra. Eu não vou ser que nem alguns pastores. Irmãos, não esquece, Jesus está para voltar. Irmão, você tem a obrigação de saber que Jesus está para voltar. Acabou. Porque você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você sabe a hora que Jesus vai voltar? Não, você não sabe, mas você começa a sentir. Então vamos começar a mudar alguma coisa dentro da nossa vida. Casais, mudem. Jovens, se coloquem na posição. Samuel tinha aqui, 12 anos, André? Quando Deus falou com ele? Provavelmente. Ele era um adolescente, vamos pôr aí 13 anos, 14, sei lá. Ele era um adolescente, ele já tinha sido escolhido desde o ventre da mãe. Você não sabe, mas Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, por isso que você está aqui hoje. E será que você não tem consciência de que precisa mudar? Adolescente precisa ser jovens cheios da graça de Deus. Jovens precisam ser adultos cheios da presença de Deus. Adultos precisam ensinar os jovens quando eles erram. Será que precisa levantar outro Samuel aqui nessa vida para colocar a tua vida em ordem? Eu vou fazer na casa de Eli o que prometi. Eu vou colocar... E matou os filhos do cara, velho. Foram para uma guerra lá. Primeira coisa, morreu os dois. Trouxeram a notícia para Eli, ele estava sentadão, todo bonachão, né, irmãos? Todo crente, depois que tem uma intimidade com Deus, que fica numa boa, fica bonachão. Pensa assim: eu agora estou assim com Jesus. Irmão, calma aí, velho. Você tem que ficar a vida inteira com Jesus. Não é só na hora que você está mais cheinho. Beleza. Eu já preguei, esses dias mesmo eu falei para Jesus. Falei: Senhor, vamos contar. Só de alma que eu consegui trazer para o reino, dá para encher 2 igrejas. Só as pessoas que eu orei para ser curada, dá para encher mais umas 2 igrejas. O que eu já fiz, o que eu já corri, o que eu já salvei, assim, salvei entre aspas, que eu fui visitar e tal. Senhor, eu já fiz tanta coisa. Sabe qual foi a resposta de Deus, irmãos? Não é que resposta mais sem graça? Quanto mais eu faço, menos eu faço. Falei: Senhor, eu já fiz tanta coisa. Às vezes eu passo aqui sozinho, entro aqui dentro da igreja, ando aqui, vou, fecho, abro de novo, vou lá para cima. Ninguém sabe disso, só Deus. E quando eu vou aqui, eu fico entrando e falo: Senhor, quanta coisa já aconteceu aqui. Senhor, precisa acontecer mais algumas coisas e tal. Pô, desliga esse troço aqui que está gelado, velho. Olha, a minha orelha já está começando a gelar. Daqui a pouquinho trinca. Por favor, Diógenes. Obrigado, filho. Outro dia, quando foi? Sexta-feira, André? Que veio detetizar a igreja? Quinta? Foi quinta-feira, né, Maurílio?
Quinta-feira veio detetizar a igreja. Então eu abri a igreja, né? Antes do rapaz vir detetizar. Fiquei lá na porta olhando aqui para dentro. Falei, Senhor, puxa vida. Eu já fiz isso. Nossa, lembra a fulana? Fiquei fazendo um monte de historinha, né? Para ele, Falei, então, será que não dá? Será que não dava para o Senhor abençoar a nossa vida, a nossa igreja um pouquinho mais? Ele, Irmãos, cá entre nós, que Deus não ouça. Eu detesto quando ele faz. Esse dele significa, e daí? Você não fez mais que obrigação. Eli viveu muitos anos ministrando, irmãos. Mas num determinado momento ele estava bonachão, ele estava sossegado. Não preciso mais fazer nada, meus filhos fazem e tal. Entendeu? Quando os filhos morreram, viu a notícia, Eli, teus filhos morreram e a arca de Deus foi tirada de vocês. Eli caiu, quebrou o pescoço. Nesse exato momento, a sua nora estava tendo um filho. E ela teve o filho e colocou o nome do filho de Icabô. A glória do Senhor foi-se embora. Não é por causa da arca não, irmãos. É porque a casa de Eli já não tinha mais nenhum descendente. Acabou. Que tristeza. Quer morar no céu? Lógico. Quer viver com os anjos, como disse o Gabriel? Os anjos vão, né? Glória, como é que é? Santo, santo. Quer fazer tudo isso? É? Quer ficar lá andando, né? Passando pelo túnel lá das obras lá, tal, né? Quer? Do jeito que está? Até quando? Até quando nós vamos ouvir palavras de repreensão na nossa vida? Até quando? Até quando? Fala para mim. Será que não tem um dia que você vai se conscientizar e dizer para Deus assim, não precisa falar mais. Para de postar na internet, irmão. Para de postar na internet, você na roda de samba, você aí bonitão. Para. Você envergonha o evangelho. Porque as pessoas falam assim, olha, lá da igreja do pastor Dorival. E aí eu que tenho que arcar com a consequência ainda. O pastor Dorival ainda. Deus vai cansando. Você sabe que Deus vai cansando, né? Deus vai cansando. Eu tinha um amigo que trabalhava comigo. O apelido dele era Coati. Porque ele era tão magro, ele tinha um bigodinho assim ridículo, né? Um narizinho bem maior que o meu. E ele ficava assim, ó. Então chamaram ele de Coati. Eu cansei de falar de Jesus para aquele rapaz. Eu cansei. Um dia eu falei, Senhor, eu não vou mais falar para o Coati sobre salvação. Foi uma outra pessoa, falou, tal. Um belo de um dia, irmãos, nós estamos trabalhando, nós escutamos uma notícia. O Coati morreu. Eu falei, você está brincando? O Coati morreu. Uma veia que tem dentro de nós, uma artéria grande, ela explodiu dentro dele. Ele morreu todo roxo e vazando sangue. Fiquei com muita dó. Cheguei para a esposa dele e falei, nossa, que morte, né? Ela disse assim, ele mereceu. Meu Deus do céu. O que será que o Coati fez? Também não quero saber. Agora, você que está aqui nessa manhã, precisa ouvir uma coisa que eu vou dizer para você. Chega. Escutou? Não sei para quem que é. Se fosse eu ia lá, mas eu mais ou menos. Chega, hein? Chega, porque as coisas erradas já chegaram nas minhas narinas, diz o Senhor. E quando chega nas narinas de Deus é fedor puro.
Mandou o profeta, Elias não ouviu, Eli não ouviu, mandou o Samuel, Eli não ouviu, teve que tirar os 2 filhos dele numa guerra, porque Eli se fez de ignorante? Não, de bobo, sei lá. Quero que você feche um pouquinho só um pouquinho os teus olhos, fecha. Sabe que quando eu chego em casa depois de uma pregação dessa, eu fico moído, parece que eu passei num moedor. Porque Deus é tão importante para a sua vida e você não dá valor nenhum. Deus é tão importante, mas tão importante para você que você faz de conta que não conhece Ele. Isso me deixa muito triste. Muito triste, Marcelo. Não sei por que você não muda de vida. Não sei por que você não muda de vida, irmãos. Eu não sei, e não sei. Márcia, olha para mim. Eu não sei por que essas pessoas não mudam de vida. Você pode trazer profecia, você pode fazer um monte de coisa, Márcia. Essas pessoas não querem mudar. Você sabia? Dá vontade de não orar mais, não é verdade? Não, mas não para não. Os teus olhos fechados, fala aí para você, dentro de você. Diga para Deus, Senhor, sou eu preciso mudar. Senhor, eu preciso ter uma vida diferenciada. Senhor, eu preciso ter uma vida que o Senhor se agrada. Senhor, eu preciso ter uma vida não mais de acusação. Senhor, eu preciso ter uma vida não mais de cobrança, mas eu preciso ter uma vida, Senhor, de bênção. Então, Senhor, nessa manhã, cura a minha intimidade que eu tinha, que eu pensei que eu tinha ainda, mas não tenho mais. Os filhos dele pensavam que eles estavam sentados na boa e não estavam. E ele também não estava nem aí, e eu quero falar para você nessa manhã, volta a ter intimidade comigo, porque os teus pecados eu apago, a tua vida eu conserto. Estou chorando, sabe por quê, irmãos? Porque Deus falou comigo. Por que você não obedece? Fala para mim. Por que você não me obedece, diz o Senhor? Eu não vim aqui atacar você, eu não vim aqui falar do seu passado, da sua vida cotidiana, eu só vim aqui falar para você que você precisa ser curado de intimidade comigo. E essa manhã eu preciso curar você. Eu preciso curar você. Se põe na minha presença, para mim te curar, por favor.